Boa noite, graça e paz. Tudo bem com você? Que bom que você pode tirar esse tempo para estar conosco novamente aqui no culto de celebração ao nosso Deus, ainda que à distância, ainda que de uma forma online, mas é muito bom estarmos juntos para celebrar a Deus através das músicas, através da oração e através também da sua palavra. Que bom que você pode tirar esse tempo então na sua casa. O desejo do nosso coração é que você e a sua família sejam grandemente abençoados por Deus. Antes de orar para começar o culto, nós queremos deixar uma forma de contato com a nossa igreja. Se você desejar conhecer um pouquinho mais sobre a nossa igreja, conhecer as nossas atividades, quem sabe receber um pedido de oração e no futuro uma visita, ou fazer parte então de um dos nossos pequenos grupos, você pode enviar um e-mail para nós através do e-mail contato@ibanova.com.br ou então utilizar o WhatsApp DDD 19 99861 9020. Faça um contato com a nossa igreja e muito em breve nós vamos fazer um contato com vocês. Será um prazer muito grande conhecer um pouco melhor você e a sua família. Muito bem, vamos agora orar ao Senhor, suplicando as bênçãos dele para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa vida nessa noite. Abaixe sua cabeça, onde você estiver nesse momento, e vamos orar juntos a Deus. Senhor, muito obrigado, Deus, por mais uma oportunidade de estarmos juntos para celebrar o Teu nome. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, dado saúde, o Deus tem provido a nossa necessidade. E agora porque temos a oportunidade, mesmo à distância, celebrar junto, ó Pai, com o Teu povo, o Teu doce nome, as Tuas bênçãos, ó Pai, a Tua obra na nossa vida. Queremos suplicar que o Senhor venha abençoar a casa de cada um de nós. Que haja paz, consolo, encorajamento nessa noite. Que o Senhor possa falar ao nosso coração e possa também receber o nosso louvor. Porque nós fazemos, ó Pai, de todo o coração para o Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos celebrar a Deus através das músicas e logo na sequência nós voltamos para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos aqui para louvar e agradecer o nome do nosso Senhor através das músicas. E eu te convido a se colocar diante de Deus agora, nesse momento, e que você possa levantar a sua voz em adoração ao Senhor, em louvor ao nosso Deus, porque só Ele é digno de receber todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Ele é digno de receber toda a honra. E essa primeira música que nós vamos cantar, Maravilhosa Graça, ela fala da graça de Deus que nos alcançou. E hoje nós podemos cantar que nós somos libertos pelo nosso Deus do pecado. Amém? Vamos louvar. Maravilhosa graça que perdido me encontrou, estando cego pude ver, Cristo me resgatou. Quando tua graça me tocou, do medo me livrou. Quão preciosa é pra mim a graça do Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção.
nos prometeu o melhor pra mim, e nele esperarei. Escudo e força Ele será enquanto eu viver. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Se o meu mundo se acabar e o sol não mais brilhar, o Deus que um dia me chamou será pra sempre meu. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Eterno amor e redenção. Eterno amor e redenção. Bem, a próxima canção que nós vamos cantar é uma canção que o Senhor me deu durante esse período em que nós estamos nessa crise, nessa pandemia. E eu gostaria de cantar para os irmãos e desafiar os irmãos a aprenderem a letra dessa música, que estará nos nossos repertórios da nossa igreja também. E ela é uma música muito simples, mas que fala muito ao meu coração. É uma música que eu fiz em forma de gratidão ao nosso Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele tem feito por nós. A Bíblia fala que nós fomos criados para o louvor e a adoração do nosso Deus. E essa música ela fala um pouco disso. E também fala da minha gratidão a Deus, expressando em forma de canção. E a partir do momento que nós aceitamos Jesus no nosso coração como nosso único e suficiente Salvador, nós cremos que a graça de Deus veio sobre nós e nos alcançou. E a partir desse momento, a Bíblia fala que Deus nos chama de filhos. E nós somos filhos de Deus. E não há privilégio maior do que esse, de sermos chamados de filho de Deus. Então eu gostaria de ensinar essa música e nós vamos louvar e adorar o Senhor. Cante comigo.
te louvar, viver pra te adorar. Por onde eu for, te dou meu coração e a minha gratidão. Te entrego em forma de canção. Digno tu és, Senhor. Tua graça me alcançou, com sangue me redimiu, sou livre pelo teu amor. Digno é o Senhor, tua graça me alcançou, com sangue me redimiu, sou livre pelo teu amor. Oh, Abba, Pai. Oh, Abba, Pai. Oh, Abba, Pai. Sou teu filho. Abba, Pai. Oh, Abba, Pai. Oh, Abba, Pai. Oh, Abba, Pai. Sou teu filho e me chamas de filho. Eu nasci pra te louvar, viver pra te adorar. Por onde eu for, Pai, te dou meu coração e a minha gratidão. Te entrego em forma de canção. Digno tu és, Senhor. Tua graça me alcançou, com sangue me redimiu, sou livre pelo teu amor. Digno tu és, Senhor. Tua graça me alcançou,
chamas de filho, me chamas de filho, tu me chamas de filho, me chamas de sou teu filho e me chamas de filho. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, tu sabes quem eu sou. As palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Não vou esquecer, não vou desprezar o amor que tu me revelaste ali pra me resgatar. Tu me conheces bem, tu sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser no hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração. Tudo que eu disser no hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha
mas não mostrarem como é grande a minha gratidão. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o tema Famílias Transformadas pelo Perdão. Dizem que um casal já com mais de 40 anos de casados, eles estavam então enfrentando um problema de grande enfermidade na sua família. A esposa, na verdade, estava muito doente, estava no hospital e todos os médicos falavam então que não havia muito mais tempo de vida. Ela então chama o seu marido para uma última conversa. Quando o marido chega até o quarto, chega até perto dela na cama, ela lhe faz uma confissão: eu preciso pedir perdão para você porque eu nunca fui feliz ao seu lado. O marido, surpreso com aquilo, pergunta: mas o que aconteceu? O que eu fiz para você? Por que você nunca falou comigo sobre isso? E a esposa diz: você me magoou profundamente na nossa lua de mel e eu nunca perdoei você e por isso eu nunca fui feliz ao seu lado. Muitos de nós vivem situações muito difíceis na família. Passamos por problemas, passamos por dificuldades, nós sofremos com as ações dos outros, mesmo pessoas da nossa casa, pessoas de fora, e também com as nossas próprias ações. Nós precisamos entender que existe um momento na nossa vida em família que nós não temos como voltar atrás. Muito embora estejamos arrependidos daquilo que fizemos, muito embora desejássemos voltar no tempo para consertar os nossos erros, isso não é possível mais. E nós precisamos então encontrar uma forma de seguir em frente, seguir adiante. As famílias, muito embora haja amor, haja respeito, estão sujeitas a situações normais, ordinárias, de todo o relacionamento familiar. Todos nós temos as nossas lutas, as nossas frustrações, a nossa rotina, nós temos liberdade para brincar com os outros, nós temos a intimidade e tudo isso então pode gerar problemas, pode gerar mágoas. E se essas mágoas, esses problemas não forem bem administrados, tudo isso pode gerar um grande problema no futuro e acabar destruindo a família. Outras famílias acabam vivendo situações extremas, situações que são extraordinárias porque não deveriam fazer parte de nenhum contexto familiar. É o caso da traição, da violência, da agressão, do abandono, do desprezo, da preferência. São situações então que quando chegam em qualquer família, vêm com um poder destruidor muito grande. E nós sabemos o quão difícil é então uma família superar os traumas que decorrem dessas ações. O que nós precisamos fazer então como família, em primeiro lugar, é administrar muito bem aquelas situações que são normais, que são ordinárias do dia a dia, para que isso acabe não se tornando um problema no futuro. E precisamos então nos esforçar para evitar a todo custo essas situações extraordinárias. Mas a pergunta é, e quando elas simplesmente já aconteceram? E quando elas estão vivendo ou fazendo parte da nossa vida em família? Nesses casos fica muito claro o sentimento, a percepção de que o próximo passo para uma família é cair no abismo da destruição, da separação, de todo esse momento terrível que muitas famílias acabam enfrentando. Se nós não podemos voltar no passado, e se nós não queremos então cair nesse abismo da destruição, nós precisamos entender que há uma alternativa. Nós sabemos que é uma alternativa muito difícil de ser praticada, de ser desenvolvida, mas é uma alternativa desejável e possível, que é o perdão. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês nessa noite, famílias transformadas pelo perdão. Mais uma vez, eu sei que é uma situação muito difícil, que nem sempre é fácil então praticar o perdão, mas nós precisamos encontrar forças em Deus
e condições para seguir em frente, como sendo uma opção possível, viável e plenamente então a nossa disposição pela ação de Deus e não simplesmente nos precipitarmos então num abismo ou tentar voltar atrás, que também é algo impossível. O que nós precisamos entender é que quando nós falamos sobre mágoas, sobre ofensas, nós sabemos que aquele que magoou, aquele que ofendeu, aquele que destruiu, não pode voltar no tempo para fazer o passado diferente, para transformar o passado. Mas aquele que foi ofendido, aquele que foi magoado, aquele que foi destruído, ele pode tornar o futuro diferente. Nós precisamos entender que da mesma forma que aquele que errou está preso ao erro do passado, aquele que sofreu com o erro também fica preso a esse mesmo erro. E a falta de perdão, então, acaba lançando aquele que foi ofendido, que foi magoado, na mesma prisão daquele que ofendeu. Exatamente isso. Quando nós vivemos uma situação familiar em que alguém ofende o outro de uma forma terrível e esse erro então traz um trauma muito grande e aprisiona então aquele que errou, aquele que ofendeu ao passado, e quando pelo outro lado nós temos uma pessoa que acaba não conseguindo perdoar, não acaba seguindo em frente, é como se aquelas duas pessoas, o ofensor e o ofendido, estivessem presas à mesma corrente, dentro de uma mesma cela, numa mesma prisão. O que eu estou querendo dizer para você nessa noite é que quando nós somos ofendidos, nós precisamos trabalhar para liberar o perdão, ainda que o ofensor não nos peça perdão. Isso nós precisamos entender, porque aquele que ofende, ele tem um dever de buscar consertar, ele tem um dever de pedir perdão, mas aquele que foi ofendido, ele deve buscar perdoar. Mesmo que aquele que errou com você não queira ser liberto dessa prisão, você pode ser liberto dessa prisão através do perdão, ainda que aquela outra pessoa não lhe peça perdão. Precisamos entender então que existem aqui dois erros: o erro daquele que ofendeu e o erro daquele que foi ofendido e não consegue se libertar do perdão. Pode parecer difícil, pode parecer duro, mas eu gostaria de encorajar você nessa noite a encontrar forças em Deus, para que você seja capaz de liberar o perdão, ainda que aquela pessoa não tenha lhe pedido perdão, para que você então, de uma vez por todas, se liberte dessa prisão do passado. O texto que nós vamos ler é um texto que fala sobre perdão no contexto familiar. É no contexto entre irmãos, mas nós podemos aplicar para toda e qualquer situação da nossa vida, para todos os nossos relacionamentos. O texto é Gênesis 45, de 1 a 15. Gênesis 45, de 1 a 15. Abre sua Bíblia e acompanhe comigo na sua mesma versão. Se você quiser saber, eu tenho utilizado a nova versão transformadora da editora Mundo Cristão. E você pode acessar aí no seu tablet, no seu celular, ou então abrir a sua Bíblia para acompanhar comigo então Gênesis 45, de 1 a 15. Vamos ler. José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala, e ele disse a seus assistentes: saiam todos daqui. Assim ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios o ouviram, e logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Sou eu, José, disse a seus irmãos. Meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José e perderam a fala. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos, e não haverá plantio nem colheita.
Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Agora voltem depressa a meu pai e digam-lhe, assim diz seu filho José, Deus me fez senhor de toda a terra do Egito, venha para cá sem demora. O Senhor poderá viver na região de Gósen, onde estará perto de mim com todos os seus filhos e netos, rebanhos e gado e todos os seus bens. Ali eu cuidarei do Senhor, pois ainda haverá 5 anos de escassez. Do contrário, o Senhor e toda a sua família perderão tudo que têm. José acrescentou, vejam, vocês podem comprovar com seus próprios olhos, e também meu irmão Benjamim, que sou eu mesmo, José, que falo com vocês. Contem a meu pai a posição de honra que ocupa aqui no Egito. Descrevam para ele tudo o que viram e tragam-no para cá o mais rápido possível. Chorando de alegria, ele abraçou Benjamim, e Benjamim também o abraçou e chorou. Então José beijou cada um de seus irmãos e chorou com eles. Depois os irmãos conversaram à vontade com ele. Nós sabemos que nessa história aqui nós temos José, o filho preferido de Jacó. Os seus irmãos, e Gênesis vai contar isso, seus irmãos tinham um grande ciúme de José, acabaram ficando com muita raiva de José e pensaram então em matá-lo. Para encurtar a história, ao invés de matá-lo, os seus irmãos vendem então José para uma caravana que estava indo para o Egito. Essa caravana acaba vendendo José como escravo no Egito. Depois de cerca de 13 anos, já com 30 anos de idade, José interpreta um sonho do rei e por conta dessa interpretação acaba sendo promovido e sendo convidado pelo faraó para ser o governador do Egito. Naquele tempo então houve 7 anos de grande fartura, depois 7 anos de grande fome, e nós estamos aqui no 2º ano de fome, quando então os filhos de Jacó, os irmãos de José, saem de Canaã e vão até o Egito para comprar comida. E lá então nós temos esse reencontro maravilhoso entre José e seus irmãos. Essa história revela como uma família inteira foi transformada, foi restaurada, teve o seu futuro modificado por meio do perdão. E da mesma forma que aconteceu com José, seus irmãos e toda a família, nós precisamos acreditar que a nossa família pode também ser transformada pelo perdão. Mas há 4 passos ou 4 lições muito interessantes que nós tiramos desse texto e que vão nos ajudar então a nos preparar a nossa vida, a nossa família, para que o perdão chegue de uma forma transformadora e restauradora na nossa casa. A primeira lição que nós precisamos entender e aplicar na nossa vida é que nós precisamos esperar um momento. Depois de quase 20 anos, nós temos o reencontro entre José e seus irmãos. Assim que os seus irmãos chegam no Egito, José reconhece os seus irmãos, mas ele não se revela a eles. Ele aguarda o momento certo para isso. José prende um dos irmãos e diz que só o libertaria se os outros retornassem até Canaã e trouxessem o seu irmão mais novo, Benjamim. Era uma distância de cerca de 420 quilômetros. E se nós imaginarmos então que eles caminhassem 10 horas por dia, 5 quilômetros por hora, eles demorariam em torno de 17 dias para chegarem até Canaã e novamente voltarem para o Egito. Dá para imaginar toda a ansiedade de José esperando mais todo esse tempo? Ele já havia esperado cerca de 20 anos para reencontrar os seus irmãos e agora ele precisava então esperar mais 17 a 20 dias até que pudesse ter uma conversa definitiva com seus irmãos. Os irmãos voltam com Benjamim e todos então estão reunidos quando José pede que os seus assistentes saiam da sala e finalmente revela a sua identidade. Nós precisamos então perceber que José, ele não conversou com seus irmãos sobre aquele problema logo no primeiro encontro, logo no primeiro momento, mas ele esperou o momento certo, o momento em que ele estivesse preparado e os seus irmãos também estivessem preparados para aquela conversa. Durante todo esse tempo, queridos,
nós percebemos que Deus trabalhou no coração de José. Por certo, quando José reencontrou seus irmãos, todo o seu sofrimento veio à tona. Por certo, ele acabou se lembrando de tudo que havia passado, havia sofrido nas mãos dos seus irmãos. Mas todo esse tempo, esses 20 anos e depois mais aqueles 17 a 20 dias, serviram para que Deus fizesse uma obra no coração de José e preparasse tanto o coração de José quanto o coração dos seus irmãos para aquele reencontro, para aquele momento. Nós precisamos entender então que quando nós vamos tratar um assunto muito delicado, que exige o perdão, que fala sobre restauração, o sofrimento volta e parece que nós estamos vivendo aquilo novamente. Mas nós precisamos então, se o objetivo é trabalhar, é transformar a nossa família através do perdão, nós precisamos entender em primeiro lugar que há um momento certo para fazer isso. Há um momento certo, há um momento oportuno para conversar sobre aquela situação e para pensar em liberar o perdão. E esse momento é justamente o momento quando Deus trabalha no nosso coração, é quando Deus trabalha na nossa mente. Algo que eu tenho aprendido e nós precisamos aprender, que é muito prejudicial, é muito perigoso quando nós vamos tratar uma situação muito séria, muito delicada, com o coração apertado e com a cabeça quente. Nós precisamos esfriar a nossa cabeça, aliviar o nosso coração antes de conversar sobre um problema muito sério e buscar então liberar perdão. Precisamos então deixar que Deus trabalhe no nosso coração e na nossa mente para que possamos então encontrar um momento oportuno para conversar sobre aquela situação e para que sejamos capazes de perdoar aqueles que nos ofenderam. Existe um momento certo para trabalhar o perdão. Peça a Deus orientação sobre esse assunto. Dizem que um casal, eles viviam muitos anos felizes, com um relacionamento muito saudável, muito alegre, com muita harmonia. E uma pessoa então perguntou para eles: olha, qual é o segredo de tanta harmonia, de tanta felicidade na vida de vocês? E aquele casal então revelou que eles tinham um acordo muito simples. E o acordo era o seguinte: quando o marido chegava em casa e a mulher percebia então que ele havia dobrado a barra da sua calça, que ele estava com a barra virada, a esposa sabia então que ele não estava pronto para nenhum tipo de conversa, que alguma coisa ruim tinha acontecido no trabalho. E quando o marido chegava em casa e a esposa estava com o avental virado do avesso, o marido então sabia da mesma forma que havia acontecido algo que havia chateado muito a sua esposa. E eles então esperavam até o momento em que o marido então desvirasse a barra da calça e a mulher fizesse o mesmo com seu avental para que eles pudessem conversar. O que eles estavam querendo dizer é que eles precisavam de um tempo para conversar sobre um determinado assunto. O mesmo deve ser aplicado por nós. Nós precisamos ter a coragem, sim, de chegar para uma pessoa da nossa família e conversar sobre um assunto sério, para falar sobre uma mágoa, para pedir perdão ou para então perdoar alguém. Mas nós precisamos também ter a coragem, a sensibilidade para entender o momento oportuno de fazer isso. E não há nenhum problema então, se nós não estamos preparados para aquilo, simplesmente confessar para um membro da sua família: olha, eu preciso de um pouquinho mais de tempo, agora não é um momento bom para conversar sobre isso. Queridos, quando nós falamos sobre mágoas, quando nós falamos sobre erros, quando nós falamos sobre sofrimentos, algumas vezes nós precisamos deixar a barra da calça dobrada e o avental do lado do avesso. A segunda lição, o segundo momento que nós precisamos entender então sobre o perdão, a segunda atitude que nós precisamos nutrir no nosso coração para que o perdão seja possível, é que nós precisamos substituir o sentimento. Logo na sequência nós encontramos José se emocionando e ele começou a chorar tão alto que os egípcios o ouviram. Foi tão interessante porque não foi a primeira vez que José chorou. Lá em Gênesis 42, 23, no primeiro momento em que ele reencontra os seus irmãos, depois de conversar com eles,
ele se ausenta e chora por aquele reencontro, ele chora porque provavelmente ele começou a sentir novamente o peso do que os seus irmãos haviam feito com ele. Queridos, não é difícil imaginar que durante todos aqueles anos, José nutriu no seu coração sentimentos ruins em relação aos seus irmãos. O mesmo acontece conosco. Quando nós somos magoados, nós começamos a nutrir no nosso coração sentimentos como mágoa, rancor, raiva, desprezo. E nós precisamos entender que nós precisamos começar a esvaziar o nosso coração desses sentimentos, para que os sentimentos mais nobres, como amor, paciência, empatia, a confiança, possam começar a tomar o espaço daqueles sentimentos ruins. José foi capaz de finalmente dizer para os seus irmãos: cheguem mais perto. E foi no momento então que José havia conseguido esvaziar o seu coração dos sentimentos ruins e deixado o seu coração encher de sentimentos bons. O perdão só é possível quando no nosso coração os sentimentos ruins começam a ser substituídos pelos sentimentos bons. E à medida que no coração de José os sentimentos começaram a ser substituídos, ele começou a se aproximar não apenas dos seus irmãos, mas começou a se aproximar do perdão. E se nós desejamos experimentar a transformação pelo perdão, nós precisamos abandonar aquilo que nos fez sofrer. Chega um momento da nossa vida em que nós precisamos simplesmente nos livrar daqueles sentimentos que foram gerados por culpa por culpa dos outros, por causa do erro dos outros. Se nós queremos ter a nossa vida transformada, se nós queremos sentir alívio no nosso coração, nós precisamos nos livrar desse peso. Conta-se que em uma escola, muitos alunos haviam sofrido nas mãos de alguns alunos muito malvados. Esses alunos acabaram sendo expulsos da escola, mas os alunos que ficaram acabavam ainda sofrendo muito com toda a perseguição, com todo o bullying, com toda a agressão que eles haviam sofrido. Um professor então de religião chamou aqueles alunos e deu para eles a seguinte tarefa: pediu para que cada um deles comprasse 1 quilo de batatas, levasse para a escola. O professor então pediu para que eles enchessem as suas mochilas com aquela batata e ficassem carregando aquela batata por um tempo. Alguns dias se passaram, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, e aquela batata já estava cheirando muito mal, já estava pesada na mochila daqueles alunos. E eles então voltaram para o professor e disseram: professor, nós não aguentamos mais carregar essas batatas tão pesadas e tão mal cheirosas. O que nós vamos fazer com elas? O professor então lhes disse o seguinte: olha, vocês podem jogar essas batatas fora, mas vocês precisam entender que da mesma forma que vocês estão se livrando dessas batatas, que estão extremamente prejudiciais à sua vida, vocês precisam se livrar da mágoa, do rancor, do ódio. Porque da mesma forma que essas batatas acabaram apodrecendo e gerando esse cheiro tão ruim na mochila de vocês, os sentimentos ruins que nós nutrimos no nosso coração acabam apodrecendo o nosso coração e vão gerando então coisas muito ruins na nossa vida. Muitos de nós estamos carregando o peso daquilo que já está apodrecido, já está cheirando mal. E nós precisamos nos livrar desse peso se queremos ser transformados pelo perdão. A terceira atitude, ou a terceira lição que nós encontramos aqui na experiência de José, é que nós precisamos descobrir o propósito. No verso 5, nós encontramos José dizendo o seguinte para os seus irmãos: não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. E no verso 7 ele completa: Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas. Se no início foi muito difícil para José passar por tudo aquilo, depois de 20 anos ele finalmente entendeu qual era o propósito.
Deus o havia enviado ao Egito para preservar não apenas a terra do Egito, mas para preservar a sua própria família. José era um homem temente a Deus, ele confiava totalmente em Deus e ele sabia que tudo estava acontecendo de acordo com um propósito que ele somente foi descobrir 20 anos depois. É isso mesmo que nós precisamos entender. Deus tem um propósito para todas as coisas, mesmo no sofrimento. É claro que Deus não leva uma pessoa a fazer algo errado. É claro que Deus não leva uma pessoa a pecar, a agir contra Ele mesmo, contra o seu propósito, contra o seu caráter. Mas a palavra de Deus nos diz que aqueles que amam a Deus, que são chamados por Deus, em outras palavras, nós podemos dizer que aqueles que se entregam a Deus e que confiam em Deus, experimentam na sua vida o poder de Deus que é capaz de fazer com que algo muito ruim se transforme para o nosso bem. E a Bíblia nos diz então que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Nós precisamos confiar em Deus, mesmo quando o seu propósito não está claro e está ainda longe de ser revelado. Descobrir então o propósito de Deus para a nossa vida, inclusive naquela situação muito ruim que aconteceu conosco, depende desse requisito: confiar totalmente em Deus. Muitas vezes nós não confiamos em Deus, muitas vezes nós não estamos próximos de Deus, muitas vezes nós não amamos a Deus, não vivemos de acordo com a sua vontade e ficamos nos questionando porque algumas coisas aconteceram na nossa vida. A palavra de Deus nos diz então que Deus ele revela a sua bondade, revela o seu propósito na vida daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Se você então deseja entender o que está acontecendo na sua vida e mais do que isso, receber na sua vida o propósito de Deus, entender o propósito de Deus e ver o propósito de Deus sendo cumprido na sua vida, se você deseja ver aquilo de mal que aconteceu com você sendo revertido para o seu bem, você precisa então se aproximar de Deus, amar a Deus e viver de acordo com esse propósito. Confie em Deus, você então conseguirá experimentar o propósito de Deus na sua vida. Funciona dessa forma: primeiro nós confiamos em Deus, depois Deus revela o seu propósito na nossa vida. Dizem que um homem estava andando por uma floresta, quando ele viu então uma luz bem forte no horizonte, aquela luz foi chegando até ele, bem próximo dele, ele ficou a princípio assustado com aquela luz, mas ele percebe então que era o Senhor que estava ali. O Senhor se dirige a ele e diz o seguinte: olha, eu tenho uma missão para você, eu tenho um propósito para você. E aquele homem então, temente a Deus, respondeu: Senhor, estou à sua disposição. E Deus lhe disse: sabe aquela pedra gigante, aquela pedra enorme que está ao lado da sua cabana? Eu quero que você então empurre aquela pedra todos os dias da sua vida. E você só vai parar então quando estiver muito cansado e precisar voltar para a sua casa para se alimentar e se descansar. Mas faça chuva, faça sol, eu quero que você empurre aquela pedra todos os dias da sua vida. Aquele homem aceitou o desafio, aceitou a missão e ele passou então a empurrar aquela pedra todos os dias. E é claro que aquela pedra, de tão grande que era, não era movida nem 1 milímetro sequer, mas aquele homem todos os dias empurrava aquela pedra debaixo de chuva, debaixo de sol. Depois de um bom tempo, aquele homem começa a ficar cansado daquela situação e percebe que aquela pedra não saía do lugar. Ela não era movida nem um milímetro sequer. Aquele homem então procura ao Senhor novamente e abre o seu coração para ele: Senhor, eu quero entender o que está acontecendo, porque eu não tenho visto propósito nisso. Aquela pedra, por mais que eu me esforce, ela não é movida nem 1 milímetro sequer. Eu estou cansado, eu estou com o sentimento de que eu tenho falhado na minha missão. Deus então se vira para aquele homem e diz o seguinte: a missão que eu dei para você, o propósito que eu dei para você foi simplesmente empurrar a pedra. Eu não disse para você que você ia mover a pedra.
Mover a pedra depende de mim, isso depende do meu poder. Mas eu gostaria que você olhasse para os seus braços, olhasse para as suas pernas, olhasse para você mesmo e você percebesse o quão forte você ficou em todo esse tempo de exercício, de trabalho, o quanto você se fortaleceu e o quão você se tornou mais forte, um homem mais forte nesse momento então em que você se dedicou ao cumprimento da missão que eu lhe dei. Queridos, nós precisamos entender que dentro do propósito de Deus existem coisas, existem ações que somente Deus pode fazer. Mas Deus tem um propósito na nossa vida em todas as coisas, que é nos fortalecer, gerar amadurecimento, gerar crescimento e principalmente gerar mais confiança nele. Creia que Deus tem algo a realizar na sua vida. Creia que Deus pode fazer qualquer coisa na sua vida. Mas creia também que se Deus deseja que você faça algo, que você deve fazer isso com toda a confiança no poder, na vontade e no propósito de Deus. Creia e confie que em toda e qualquer circunstância da sua vida há um propósito de Deus. E a quarta e última atitude ou lição que nós tiramos do exemplo de José é que nós precisamos sinalizar o caminho, dando a seguinte orientação para os seus irmãos: voltem para Canaã, deem um recado para o nosso pai, digam que eu estou vivo e que é para ele vir para vir com toda a sua família para a terra do Egito. Aqui eu cuidarei de todos vocês. Com esse gesto, José provou que realmente havia perdoado os seus irmãos. O que José fez foi sinalizar um novo caminho, foi mostrar uma nova direção que poderia e deveria ser seguida por todos, de forma a abandonar por completo aquela história de sofrimento no passado. Nós precisamos então entender que aquele que perdoa tem o poder nas suas mãos para mostrar uma nova direção, para sinalizar um novo caminho. Quem perdoa, então, é quem deve mostrar que o perdão foi real e foi verdadeiro. Muitas vezes nós falamos: olha, eu vou perdoar você, mas você precisa então precisa demonstrar que você se arrependeu e você é digno do meu perdão. Não estamos falando que isso é errado, mas o que nós estamos falando nessa noite é que aquele que perdoa precisa também demonstrar que o seu perdão foi real e verdadeiro, que o seu perdão é digno de confiança. E isso só é possível quando nós então sinalizamos um novo caminho que aponta para o futuro e não fica apontando para trás todas as vezes. Nós então que perdoamos precisamos demonstrar que realmente perdoamos. Quem perdoou deve olhar para uma direção, para frente e nunca para trás. Se você perdoou, sinalize então com suas ações, com seu humor, com seus sentimentos, que aquele perdão foi real e verdadeiro. Conta-se que um filho acabou abandonando a casa dos pais e viveu distante durante muito tempo sem dar qualquer tipo de atenção aos seus pais. Depois de um tempo, então, ele se arrepende, percebe o que ele havia feito e ele decide então escrever uma carta para os seus pais. E na carta, então, ele diz apenas o seguinte: pai, mãe, eu reconheço que eu errei muito com vocês. Eu gostaria de pedir então o seu perdão. Mas como eu não sei como vai acontecer, eu quero dizer o seguinte: no dia tal, eu vou passar então pelo trem que passa cortando a nossa propriedade. E se vocês então decidirem me perdoar, eu gostaria que vocês amarrassem naquela árvore que está na frente da nossa casa um lenço branco em um dos galhos, para que então, ao vir aquele lenço, eu possa saber que vocês me perdoaram. Então, se vocês mostrarem esse sinal, eu vou descer do trem e vou até a casa de vocês. O dia marcado chegou e aquele jovem então embarca no trem
E ao começar a se aproximar da propriedade dos seus pais, ele começa a ficar muito apreensivo, muito ansioso, muito preocupado com aquilo, porque ele não sabia qual seria então a resposta dos seus pais. Um passageiro que estava ao seu lado percebe que aquele jovem estava muito aflito, pergunta o que havia acontecido, e o jovem então conta de uma forma bem resumida a sua história e o pedido que ele havia feito para os seus pais. E faz ainda um pedido para aquele passageiro. Olha, Senhor, eu não tenho coragem de olhar pela janela para aquela árvore para ver se há um lenço branco nela, mas eu gostaria de pedir que o Senhor olhasse para ela e que se tivesse um lenço branco, então que o Senhor me avisasse para que eu possa descer logo na próxima estação. Ao chegar então na frente daquela casa, daquela propriedade, o jovem abaixa sua cabeça, fecha os seus olhos e de repente ele é sacudido de uma forma muito violenta, muito forte para aquele outro passageiro e diz: corre, desce logo, porque não tem apenas um lenço branco num galho naquela árvore, mas tem um lenço branco em cada um dos galhos daquela árvore. Os seus pais perdoaram você, desce correndo, volte para a casa dos seus pais. Queridos, o que nós precisamos entender é que o perdão sinaliza um novo caminho para todos, o caminho da restauração, da transformação. Eu já estou concluindo, eu quero dizer para vocês que muito do que nós vivemos, ou tudo que nós vivemos de ruim na nossa família, os nossos erros, os nossos fracassos, as mágoas que nós sofremos e causamos nos outros, tem uma fonte que é o nosso próprio coração pecaminoso. A Bíblia nos ensina que por causa da queda do Éden, nós todos estamos separados de Deus. Aquela imagem e semelhança que Deus criou todos nós, a sua imagem, a sua semelhança, por causa do pecado ela foi perdida em nós. Nós ainda somos imagem e semelhança de Deus, mas nós a temos de uma forma corrompida, deturpada. E por causa então dessa natureza corrompida, por causa do pecado, nós não fazemos aquilo que Deus deseja que façamos. Nós fazemos aquilo que ofende a santidade de Deus. Quando nós ofendemos o nosso próximo, o nosso familiar, nós estamos, na verdade, ofendendo o próprio Deus, porque Ele nos criou para algo que nós não estamos cumprindo e não estamos vivendo. Tudo que nós estamos falando aqui nessa noite só faz sentido, toda a restauração que nós estamos propondo por meio do perdão, só faz sentido se antes nós tivermos o nosso relacionamento com Deus restaurado por meio do perdão. Precisamos entender que tudo depende do nosso relacionamento com Deus. E Deus, então, que deseja o nosso bem, que deseja que tenhamos uma vida diferente, que deseja que nos voltemos para Ele. Deus então enviou Jesus ao mundo para que os nossos pecados fossem perdoados e essa natureza que foi corrompida ela pudesse ser recriada por meio do perdão de Jesus Cristo por causa do seu sacrifício na cruz do Calvário. Quando nós falamos sobre o perdão então que transforma, que restaura todas as coisas, nós precisamos então nos lembrar que todos nós precisamos ser perdoados por Deus. E quando nós somos perdoados por Deus por meio da fé em Jesus Cristo, a nossa natureza ela é recriada. E mesmo ainda pecadores, nós conseguimos viver de uma forma que agrada a Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a fazer diferente. É por isso que nós encontramos tantas pessoas que faziam tantas coisas erradas no passado, que ofendiam seus familiares, que magoavam as pessoas da sua casa, e agora perdoadas por Jesus experimentam uma vida nova. Se você deseja ter a sua família transformada, se você deseja ter a sua vida transformada, a primeira coisa que você precisa fazer é entregar a sua vida em Jesus Cristo. Confiar nele para que os seus pecados sejam perdoados e o seu relacionamento com Deus seja transformado, seja restaurado e a partir daí, com esse novo coração, com essa nova vida em Jesus Cristo, com o auxílio de Deus, você será capaz de perdoar as pessoas da sua casa. Para encerrar, eu quero dizer para vocês que todas as vezes que nós somos magoados,
existe uma quebra, algo é quebrado dentro de nós. É como se nós tivéssemos um vaso de cerâmica que foi quebrado, e cada vez que nós somos magoados, que nós somos ofendidos, é como se nós utilizássemos um martelo para quebrar uma parte daquele vaso. Quando nós buscamos restaurar aquele vaso, nós conseguimos perceber claramente as cicatrizes, as marcas. Na nossa vida, mesmo quando nós perdoamos, ficam marcas, ficam cicatrizes. Mas há algo muito interessante nisso tudo. Existe uma técnica japonesa de consertar cerâmica quebrada com ouro e laca, chamada de kintsugi. E nessa técnica, então, as pessoas que são especialistas nessa técnica, elas acabam pegando todas aquelas partes quebradas de uma cerâmica e utilizam então ouro e laca para fazer as emendas. Quando as pessoas então recebem de volta a sua cerâmica que havia sido quebrada, as cicatrizes, as marcas daquela quebra, daquele rompimento estão ali, mas elas estão cobertas por algo muito precioso que é o ouro. E aquela arte então traz todo um simbolismo. É que na nossa vida nós podemos ser quebrados, nós podemos ser machucados, mas nós temos a oportunidade de sermos restaurados por algo que é muito precioso. E pensando então no que estamos falando nessa noite, quando nós somos magoados, quando nós somos machucados, nós tentamos então restaurar a nossa vida, juntar os cacos dessa mágoa, desse erro que foi cometido contra nós, e nós então tentamos juntar esses cacos, aquilo que está quebrado, e nós juntamos e percebemos que há marcas, que há cicatrizes. Nós temos a opção de cobrir essas marcas e essas cicatrizes com algo muito precioso, que é o perdão. Eu gostaria então nessa noite de encorajar você a, em primeiro lugar, buscar o perdão de Deus para os seus pecados, para os seus erros. Aquilo que as pessoas fazem contra nós, os erros das pessoas acabam revelando quem nós somos. Os erros das pessoas acabam servindo de espelho para a nossa própria natureza, para a nossa própria humanidade corrompida por causa do pecado. E todos nós precisamos, em primeiro lugar, ter o perdão dos nossos pecados. Nós precisamos ter o nosso relacionamento restaurado por Deus. E isso, como eu já disse, só é possível por meio de Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de convidar você nessa noite a abrir o seu coração e deixar que Jesus, então, junte as peças que foram quebradas no seu coração. Junte as peças que estão quebradas no relacionamento com Deus, para que você, então, tenha o seu relacionamento restaurado com Deus por meio do perdão dos seus pecados. E em segundo lugar, eu quero encorajar você a, mesmo sendo muito difícil, a assumir uma postura diante de Deus, de buscar em Deus os recursos emocionais e espirituais para liberar o perdão, ainda que aquela pessoa que tenha ofendido você não tenha pedido perdão para você. Para que você então possa estar livre desse peso, para que você possa ser capaz de olhar para o futuro, para que você possa experimentar a restauração de Deus na sua vida. Que Deus abençoe você nessa noite e que possamos entender que o perdão transforma a nossa vida, o perdão pode transformar a nossa família. Nós vamos cantar mais uma música. Enquanto nós cantamos essa música, gostaria de pedir que você tivesse um momento de reflexão, um momento seu com Deus, para que você pudesse abrir o seu coração e compartilhar com Ele tudo o que você está sentindo nesse momento. E depois nós vamos voltar para orar todos juntos por isso. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo e venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que
seja mantido santo e venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Eu gostaria de orar por você nesse momento. E gostaria então de mais uma vez perguntar para você. Você gostaria de nessa noite experimentar o perdão de Deus dos seus pecados na sua vida? Você gostaria de ser capaz de perdoar aquele que ofendeu você, para que você possa olhar para frente e ter uma vida diferente? Se você deseja, eu quero convidar você mais uma vez a baixar sua cabeça e fechar os seus olhos e vamos orar juntos ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, porque nós sabemos que o Senhor enviou Jesus ao mundo para morrer no nosso lugar na cruz do Calvário, para que os nossos pecados fossem perdoados, e para que assim, ó Deus, por meio do sacrifício de Jesus, o nosso relacionamento com o Senhor fosse restaurado. Nessa noite, ó Pai, se há alguém que está nos assistindo, acompanhando esse culto e deseja entregar a sua vida ao Senhor, que deseja então reconhecer que Jesus é o seu Salvador, confiar em Jesus Cristo, se alguém nessa noite que reconhece que precisa ter o perdão dos seus pecados, nós queremos suplicar ao Pai que o Senhor acolha essa pessoa nos teus braços nessa noite. Que o Senhor perdoe de todos os seus pecados, ó Pai, que o Senhor restaure o relacionamento com o Senhor e que o Senhor faça uma obra extraordinária na vida dela, Pai, trazendo algo novo, trazendo a restauração, trazendo, Pai, a transformação na sua vida. Que essa pessoa, a partir de hoje, ó Deus, possa sentir-se aliviada de todo o peso do pecado, da culpa do pecado, e que ela possa olhar para frente, experimentar e viver um novo relacionamento com o Senhor. Queremos pedir também, ó Deus, por aquelas pessoas que têm sido magoadas, ofendidas, machucadas, ó Deus, pela ação dos outros. Queremos pedir, ó Pai, que o Senhor nos dê coragem para que possamos perdoar, mesmo quando as pessoas não nos pedem perdão ou não demonstram uma mudança de vida, mas que nós possamos entender que nós precisamos ser libertos, ó Pai, liberando perdão para essa pessoa. E que assim o Senhor possa trazer paz, consolo, encorajamento, Pai, ao nosso coração, e que o Senhor possa aliviar da nossa mente, do nosso coração, esse peso do passado, e que nessa noite, Deus, possamos liberar perdão
e que possamos experimentar então o descanso que vem do Senhor. Queremos pedir ainda, Pai, que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor possa nos transformar, para que possamos evitar, Pai, situações tão desagradáveis na nossa família, para que possamos ser agentes de paz, de amor, de cuidado, para que possamos, Deus, mais do que sermos capazes de pedir perdão, que sejamos capazes de evitar ações que venham magoar, ofender e machucar as pessoas que nós amamos. Assim, Pai, nós suplicamos que o Senhor venha derramar uma bênção especial na família de cada um de nós, para que a nossa casa, o nosso lar, possa refletir quem o Senhor é na nossa vida. É o que nós pedimos, Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mais uma vez, eu quero agradecer a você por ter estado conosco durante esse tempo, durante esse momento de culto. E dizer que para nós será um motivo de muita alegria se você quiser fazer um contato conosco, quiser conhecer um pouquinho mais sobre a igreja, quiser buscar alguma informação, um pedido de oração. Então, se você desejar fazer um contato conosco, utilize os meios de comunicação que eu falei no início e que serão projetados agora no final desse vídeo. E o desejo do nosso coração é que você seja grandemente abençoado por Deus nessa noite e nessa semana, e que possamos estar juntos muito em breve para celebrar a Deus juntos, como igreja, como uma família, como um só povo. Um grande abraço, que Deus assim abençoe a sua família.